Namaskaram, hoje, 5 de outubro de 2025. Damos início ao mês que a gente comemora a iluminação espiritual do mestre da Sangha Platina Solaris, Saulo. Viva! Namaskar, namaskar, namaskar. Muita luz, muita paz, muita bênção para nós. Que hoje seja um dia de imensa alegria, entendimento, clareza, discernimento, separação daquilo que a gente acredita para aquilo que é de verdade e continuidade, 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 para que todos nós estejamos livres no campo e percebendo com muita atenção todos os nuances da nossa vida para que a gente seja imensamente feliz. Eu tô travando para vocês, só para eu um pouquinho, né? Tá vendo? Não travou nada. A hora que eu comecei a falar, começou a travar, olha só. Então tá. Então eu vou parar de fazer minhas meditações aqui, porque senão eu não vou conseguir falar, olha só. Tudo certo aí, Denise? Bem, graças a Deus. Tudo bem, pessoal. Muita luz para nós. Paz e bênção. Pessoal, por que que é importante, interessante, de certa forma, a gente estar aqui e a gente estar junto, mesmo que em pensamento, caso a gente não se encontre, nesse mês? Por quê? Porque esse é um mês auspicioso. Então você pode surfar nessas correntes, né, do bem, auspiciosas que aparecem, surgem. Então, quando a gente vai se aproximando de uma data, ou qual essa data comemorativa, ela é uma data muito auspiciosa para a humanidade, de certa forma, para a luz, de certa forma, né? A gente comemora. A gente comemora internamente a oportunidade da graça, né? Para quem assistiu o filme no Netflix que eu sugeri, tem um pedaço muito bonito que eu queria trazer para vocês, muito interessante, que, que é a hora, né, que Bhagavan aparece para o devoto, né? E aí eu queria confirmar algumas coisas assim para vocês. Eu não tô dando spoiler porque essa é uma história de mais de 5.000 anos, tá, gente? Não tô dando spoiler nenhum para ninguém aqui, não, tá? Do filme. Que é quando Bhagavan aparece, né? Que ali se dá a iluminação espiritual ali do devoto, ele passa a ver Deus em tudo, né? Então é muito bonito isso. Eu queria trazer para vocês que eu fiquei bastante feliz com a cena. Por quê? Porque quando ali naquele momento, o qual, naquele 28 de outubro, eu estava ali e eu conto essa história para vocês, eu conto essa história para vocês assim. Foi Bhagavan surgiu, olhou para mim e disse: Você tem o sol e a lua no seu nome. Tá na hora de você brilhar. Então, esse momento, ele é um momento muito especial, ele é muito mágico, ele é muito rico, o qual você está ali definitivamente entregue no colo de Deus. E aí eu queria trazer para vocês uma coisa muito interessante, que quem tem os ouvidos de ouvir, ouça, quem tem os olhos de ver, que vejam, que foi quando Bhagavan pegou ali, né, o devoto no seu colo e ele falou assim: Eu sou o teu servo, né? Que o devoto fala, mas como eu devo lhe chamar? Como eu devo lhe chamar, né? Como eu devo lhe chamar? E como eu trago para vocês a máxima consciência
É a consciência do serviço. A máxima consciência é a consciência que eu trago para vocês, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma sincera, é a do zelador. Não é de pompa, de devaneios, de, sabe? Ah, porque eu sou o mestre tal. Não, ele pega aquele devoto no seu colo, olha para ele, e o devoto fala assim: Mas como que eu devo chamá-lo? E ele fala assim: Eu sou seu servo. Mas, mas o que você gostaria que eu fizesse por você? Mas você está perguntando para mim o que eu gostaria que você fizesse, mas você é Bhagavan. E ele diz ali: Olha o que você fez. Você ali deixa de existir para encontrar-me a mim, e eu é que te devo. Eu devo a você essa oportunidade, não, não o oposto. Eu sou o seu servo. Você se deu a oportunidade de dissolver-se. E você querer largar essa pequenez egoísta e dissolver-se nessas águas profundas do trono, colocar ali a tua encarnação para isso. E o Bhagavan chegar para você e falar assim: Eu sou teu servo. É a máxima, da máxima, da máxima, da máxima, da máxima consciência. Do nível mais elevado de consciência, do qual ele vai até o pequeno devoto, ele vai até aquele pequeno menino, que obviamente é uma das encarnações maravilhosas, ele vai até aquele menino, oh, um besourinho, ele vai, aqui, ele vai até aquele menino, toma ele no colo, coloque ele no colo e sorri para ele. Mas mas e aí? Eu não sei o que falar, eu não sei como agir, eu não sei nada. Olha que alegria quando o filho retorna à casa do pai. Olha que alegria quando existe o entendimento de que não há separação e de que esse encontro com o divino é sincero e é profundo. A gente ainda está na labuta da escrita do livro, e essa semana a gente trouxe muito sobre isso escrevendo o livro. Muito, muito, muito sobre isso escrevendo o livro, que está ficando incrível. Incrível, incrível, incrível. E a gente trouxe muito sobre isso na escrita do livro. Que aí a gente já vai envolver a Durga aqui e as suas faces, que foi quando ali a gente está serpenteando pelo livro o conhecimento oculto. E a gente traz que no ofício do Cristo, antes mesmo da iluminação espiritual, existe o aceite, existe a entrega real da encarnação, existe o movimento da dissolução desse pequeno eu no rio da vida, daquele que é lançado diretamente do trono divino. A dissolução é necessária.
Não é uma mudança de vida, não é uma mudança do que você quer ou espera fazer. Isso é antes, é antes, é antes. E eu tenho batido nessa tecla nos satsangs diários também ao vivo aqui na Flor do Alto. Diário é o que está antes. Não adianta querer voltar àquilo que lhe é conhecido, porque você já viu que não deu certo. Senão você não estaria em sofrimento. Então, para que nós estamos buscando por resolver questões antigas? Você já viu que não deu. Se tivesse dado, já teria dado. Então, o que eu quero com o discipulado? E principalmente no mês de outubro? Iluminação espiritual. Porque não há nada que um professor queira mais do que os seus alunos se desenvolverem por si só e maravilhosamente e saberem infinitamente mais do que ele. Então, muitos de vocês levam muito a sério. Estou falando de uma forma bem generalizada, isso fica gravado, isso vai servir para a carapuça de alguém em algum momento, alguns anos para frente também, tenho certeza. Aí essa pessoa vai falar assim: Nossa, o Saulo estava falando para mim. É para você mesmo. Não é um curso de final de semana. Não é igual você foi aprendendo lá quando você era criança na igreja, sem falar mal de nenhuma igreja, mas porque eu era católico, eu ia para a igreja, eu sei como são. Você vai, se confessa, e você vai na igreja, você, né, toma a Eucaristia, ou você vai lá no mestre, no culto, sei lá onde você vai. Mas não toma isso como um encontro de final de semana. E seu encontro consigo mesmo é uma oportunidade de uma vida que você está tendo, de uma reverberação profunda, de deixar para trás todas essas limitações. Mas aí eu deixo as limitações, eu me torno um Superman e aí eu não preciso de mais nada. Não, não tem nada a ver com isso. Não se trata de mudar a sua vida. Se trata de vivê-la plenamente dentro daquilo que realmente a tua alma e o teu espírito vieram fazer aqui. Essa oportunidade, seja ela na sanga ou não, ela precisa ser reverenciada como rica. E você, necessariamente, em tudo que você for fazer, precisa identificar por meio da autoinquirição o motivo daquilo, o porquê daquilo. Essa semente que eu planto aqui, ela é amor ou é medo? Independentemente do que for. Essa semente eu planto por amor ou medo? Senão o tempo vai passar, os anos vão passar e você não vai ver o resultado que você espera. Por quê? Porque se espera um resultado. E quem espera esse resultado? Quem está competindo consigo mesmo para alcançá-lo. Então, nesse mês da iluminação, o que eu quero trazer a você é: ilumine-se.
E é somente isso. Para que você se deleite no colo de Bhagavan. Para que você se veja como é visto, se conheça como é conhecido. Para que você ame sem condições e reconheça-se pertencente e amado sem condições. E reconheça o divino em tudo, em você, principalmente em você. Não daquela plataforma egóica que foi ensinada para nós. Ai, você é Deus, você é Deus. Ai, eu sou Deus, eu sou nada. Então, quando a gente chama as facetas da Mãe Divina, e existem 5 facetas da Mãe Divina em Hiranyagarbha, por exemplo, quando a gente chama as facetas da Durga, assim, a Durga, ela é um espelho do que somos. Divinos irados, divinos amorosos, divinos furiosos, divinos felizes, divinos com família, divinos com filhos, divinos com as coisas acontecendo. A Durga traz para nós a representatividade da humanização do divino para que você se compreenda próximo a ele. Por isso que dizem que você foi feito imagem e semelhança. Só que é o que eu venho explicando já há algum tempo, que é preciso entendimento. As coisas do mundo continuarão a acontecer e você não deve ficar pacato. Você deve agir. É a raiz, é a atitude, é a ação. Você deve agir. Sabe o que é isso aqui? Carvão. Acabei de ver. Você deve agir. Porém, a raiz da sua ação é o amor. Porque o amor, ele é fogo, criador e consumidor. O fogo cria e destrói. Assim funciona toda a realidade espiritual. As coisas no mundo das acontecências continuam acontecendo. Por isso que é o mundo das acontecências, porque continuam acontecendo. A sua forma de vislumbrar o mundo muda pelo estado de consciência, de presença. Isso quer dizer que todas essas coisas podem continuar acontecendo. E você pode ter a mesma atitude, se você quiser, com relação a todas essas coisas. Porém, significa que você tem o discernimento e a compreensão real de que essas coisas não são você.
Mas, Saulo, eu sei que essas coisas não sou eu. Bateram na traseira do meu carro. Eu sei que isso não sou eu. É o carro, bateu na traseira do carro, não sou eu. Só que você sente em você, porque você se confunde com as coisas. Você fica chateado, você fica magoado, você fica com raiva. Então você confunde. Amassou meu carro, como eu vou fazer? Não é o carro. Veja bem, isso não tem a ver com desapego. Eu não estou falando sobre desapego, porque é muito mais fácil para alguém que teria recurso, por exemplo, não reclamar de um carro batido. Só que não se trata disso, porque nós temos apego e desapego andando junto com essa informação. Não é isso. É não se confundir com essas coisas. Você pode ficar chateado ou não e continuar se confundindo. Você pode ser apegado ou não e continuar se confundindo. Então, por meio da observação, da clareza, você pode mandar o outro ir à merda. Mas isso não vem de dentro. Isso não é quem você é. Eu não sei de vocês, mas eu até me sinto mal falando palavrão, assim. Eu só falei porque eu sabia que ia ser engraçado em algum momento. Mas eu até me sinto mal de trazer isso assim, desse jeito. Mas você compreende isso? Da mesma forma que o outro trazer para você algo, se você tem a consciência de que você não é isso, isso não vai atingir você. Te dar um exemplo. Madava, você é um cotonete. Ela vai falar assim. Eu? Tá bom, não me interessa. Agora, fala para Madava alguma coisa que realmente encuca ela. Madava, você não é uma boa avó. Se ela naquele dia tiver faltado como avó, se ela tiver falado alguma coisa como avó, se ela tiver prometido algo e não cumpriu, se eu virar para ela e falar assim, Madava, você é uma péssima avó, ela não vai ficar possessa? A Durga lá vai levantar os escudos, os facão, as coisas todas. Por que que você está falando isso? Quem que você acha que você é para você falar sobre isso? Por quê? Porque está identificado. Então, qual é a identificação? É tudo aquilo que eu reverbero, que eu me confundo nesse mundo das acontecências e acredito que eu sou. Só que esse é um exemplo muito claro, muito simples de uma coisa do dia a dia. E as outras máscaras que nós estamos segurando, que a gente não quer que ninguém veja, nem a gente mesmo. Eu dei um exemplo bobo de um estopim. Estopim, pum! Você é uma péssima esposa, você é não sei o quê, você parará, mas nossa, mas eu já faço tudo. Eu dou comida, dou banho, coloco para dormir, não sei o que lá. O que mais que você quer que eu faça? Identificação. Se você sabe quem é, você está cumprindo o seu papel. Você não é um cotonete. É, eu não sou um cotonete mesmo. E daí?
Então, nada do que vem desse processo atinge realmente aquilo que você é. E isso não entra no seu campo. As coisas continuam acontecendo, elas são mostradas numa tela, inclusive os seus sentimentos, inclusive os seus pensamentos. É um pouquinho mais complexo, mas você pode escolher usar a energia da raiva para ser aplicada e mover algo que você precisa. Você pode usar a energia da alegria para mover algo e ter aquilo que você precisa. Não porque você tem controle, domínio. De quê? De si mesmo. Então você pode escolher ficar com raiva. Você pode escolher fazer alguma coisa. Você pode, se você tem a real consciência. Você precisa mover. Então você pega aquela lança e fala assim: vai. Vai costurando seu chicote, sua chibata, pacientemente, para entrar no templo e descer a chibatada naqueles que estão fazendo coisas que não deveriam dentro do templo, não é isso? Supá! Aqui não. Mas você acha que dentro de Jesus ele estava nervoso? Claro que não. Por que que ele ficaria nervoso? Qual a razão? O que ele estava demonstrando ali? Ele estava ensinando. Ele estava tocando o gado. Vai pra lá, vai pra cá, chega pra lá, chega pra cá. E daí o que acontece? A entrega, a dissolução, o reconhecimento, as grandes mães do mundo recebem, acolhem você e você faz a escolha de dissolver-se nelas. E a partir dali você está pronto para o seu desenvolvimento, porque você plantou a semente do amor. E vou repetir uma coisa que eu já falei em outros discursos, porque nós piamente estamos acreditando que é uma jornada espiritual rumo à iluminação, porque eu quero ser um farol de luz, eu quero encontrar com Bhagavan, eu quero ser feliz da vida eternamente, mas não é. No início, quando a gente está nessa busca, o que a gente quer é parar de sofrer. Então, a sementinha plantada no buscador espiritual de maneira geral, ela é uma sementinha que ela vai dar uma árvore, que ela vai dar fruto, que ela vai dar flor, dar fruto, mas que ela não vai saciar a sua fome. Até que alguém apareça para você e vire e fale assim: tudo isso vai cair por terra, porque você está confundindo felicidade com alegria. E ainda acredita estar desapegado, mas está muito apegado. Alguém precisa passar a rasteira em você para que você caia. E você vira e fala assim: nossa, o que é isso? Alguém precisa morrer para ressuscitar ao terceiro dia. Alguém precisa dar espaço para que a luz se apresente. E se você estiver bastante acomodado, se você estiver bastante quentinho, você não vai querer fazer isso.
Você vai querer ficar no mesmo lugarzinho, porque tá bom demais. Gente, eu faço a meditação, é uma delícia, eu me sinto muito bem. Nossa, ouvi o satsang, eu saio assim, brilhando para a semana. Mas você tá no lugar errado. Você tinha que estar na meditação do oba-oba, sabe? Quiriri, 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 meditação do oba-oba, viva todo mundo feliz, todo mundo dançando, todo mundo pulando. Que felicidade! É legal. A gente faz as meditação, né? Também feliz, e tem dança, e tem música, e é lindo e é maravilhoso. Mas precisamos entender que tem uma raiz aí que precisa ser cortada. E é essa raiz que eu gostaria que você deixasse para trás. Essa identificação com medo, esse querer retornar àquilo que lhe é conhecido. É isso que eu gostaria que você deixasse para trás. Se eu pudesse, como Bhagavan, virar para você e falar assim: eu sou seu servo, eu diria a vocês assim: entregue a sua encarnação ao divino de forma real, porque só vai ser real, de verdade, se você estiver entregando o seu maior tesouro. Porque é isso que o divino merece, não é? E por que que você está entregando migalha para ele? Por que que você espera que o divino vai entregar-lhe o melhor dele com você entregando migalhas? Ou você entrega a sua vida ao divino, que é o bem mais precioso que você tem, ou você entrega a sua encarnação ao divino, que conscientemente, dentro da limitação humana, é o bem mais precioso que você tem. A tua vida, as tuas escolhas, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos ao divino. Ou eu vejo você na próxima encarnação. Pelo que eu tô vendo, eu vou ter que voltar de novo. Não queria não, mas eu vou ter que voltar de novo, porque tá difícil esse trem aqui. Esse tal de planeta Terra tá difícil. Eu vou ter que voltar de novo. Não queria não. Oi, amor, você passou aqui. Bem. Eu queria só fazer uma pausa e pedir desculpa para Angélica. Ela me pediu para trazer um monte de coisa, mas eu subi tão empolgado para começar que eu esqueci tudo lá embaixo. Ela veio trazer tudo aqui para cima. Desculpa. Eu só lembrei a hora que você chegou. Pronto, voltamos aqui ao nosso encontro. Ah, vocês estão pensando que vocês escaparam, né? Não, voltamos aqui ao nosso encontro. Então, a gente não pode querer que tudo aquilo que vem corroendo a nossa experiência há muito tempo, há vidas, há séculos, a vida tanto faz, a gente não pode acreditar que o simples fato de eu querer vai resolver. Assistam um filme que é justamente o que eu conto na história para vocês o tempo todo. É muito mais do que querer. Você precisa fazer um esforço para consigo mesmo. Não é difícil. Eu estou falando sobre escolhas. Você precisa fazer um esforço tão grande para si, para você chamar a atenção de Deus no meio de tantos afazeres,
e luzes e coisas e pirlim-pim-pins, por mais que seja onipresente, onisciente, eu estou trazendo de uma forma bem dual para que a gente compreenda dentro dessa dualidade, chamar a atenção para você ser um pontinho que faz assim, ó, plim, 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 eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, plim, 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 para que ele vire e fale assim, olha, minha filha amada, tá nesse lugar que eu tô, ela tá nessa vibração que eu tô. Deixa ela ver o que ela tá precisando. Que até então, lembra das histórias que eu conto para vocês? A gente tem o divino pessoal, a gente tem as próprias, eu vou trazer assim, né, dentro desse universo espiritualista, metafísico, o que quer que seja nesse sentido. Nós temos as reverberações, as faces, como as durgas, os fractais, os próprios nomes das deidades e de tudo, porque são representações daquilo que é o divino. E outra coisa que eu falo com vocês sempre é: você vai chegar na sala de estar do divino. Você não vai conseguir uma audiência. Você vai conseguir com o que você acredita ser o divino. E vai ser lindo, eu tenho certeza, vai ser maravilhoso. É igual o povo que vai, faz uma coisa, faz outra, teve ensinamento da vida toda. Resolveu? Não, não resolveu. Não resolveu. Então, para a gente resolver de verdade, a gente precisa ter um esforço verdadeiro. Eu já decodifiquei muitas músicas, várias delas estão aí nesses inúmeros milhares de conteúdos. Mas eu me lembrei de uma agora, que está decodificada em algum lugar, que foi aquela Monte Castelo do Legião Urbana, que foi feito com base na carta de Paulo, né? Sobre o amor. Eu só vou falar. É o querer bem mais que o bem-querer. Então, esse seu querer voltado à libertação, à liberação, a mukti, moksha, iluminação espiritual, a isso, ele não é o mesmo querer de que eu quero tomar um sorvete agora. Ele não é o querer de que eu não aguento mais sofrer, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você não vai ganhar nada. Você precisa encontrar em si antes a graça, a aceitação. Para quê? Só para eu chegar na última frase do nome desse satsang e aí eu já finalizo. Para que, dessa forma, você gere no seu ser força compassiva para o enfrentamento da ignorância. Porque quem tem que ter compaixão para consigo mesmo somos nós mesmos, não o outro. A partir do momento que a graça se fizer presente, a partir do momento que a aceitação se fizer presente, essa gratidão se fizer presente, você vai gerar força compassiva, virtuosa, no budismo tibetano chamado de bodhicitta. Você vai gerar karma positivo.
Essa é a válvula propulsora que vai fazer a sua subida. Este amor presente em você vai florescer uma árvore que irá dar frutos que foi plantada pelo amor. É por isso que muitas vezes tudo que a gente faz dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado. Mas eu fiz tudo certo, mas deu errado. Mas eu fiz tudo certo, mas deu errado. Deu errado por quê? Não é porque deu errado. É porque a fruta que você está comendo não sacia sua fome. A água que você está bebendo não sacia sua sede. É sempre mais. É mais conhecimento. É mais experiência. Eu preciso de mais intimidade com o divino. Eu preciso de não ser. Você não precisa de nada. Tudo o que vem até você e tudo o que vai através de você é um presente. Então, dessa forma, nós despertamos a força compassiva em nós, trazendo desde essa reflexão do início, quando a gente trouxe sobre as dúvidas, quando a gente trouxe sobre todas as questões, o enfrentamento da ignorância com a força compassiva. Se você não lutar contra a sua própria ignorância, enfrentar a sua própria ignorância com força compassiva, você vai enfrentar com ignorância. Não é óbvio? Não é claro isso? É muito óbvio. Se você não está vendo o inimigo, você está lutando contra o quê? Se você não está com a arma certa, você está lutando contra o quê? Você precisa se conhecer para compreender aquilo que você está combatendo e compreender, por meio da força compassiva, que não há combate, porque nunca houve separação. E é por isso que o devoto pede para ser marcado por Bhagavan, para que ele seja capaz de se lembrar de Bhagavan ao olhar para si. Eu sou teu, eis-me aqui. Marque-me para que eu possa vê-lo em tudo, em todos. A Bhagavan fala assim: você tem o sol, você tem a lua. Está na hora de você brilhar. Tal, né? Unidade, masculino, feminino, luz, escuridão. Você é um, você é uno. Brilha. Por isso, o fardo é leve.
Várias pessoas falaram assim: Nossa, mas Saulo, você fala isso, você repete isso, você conversa com as pessoas, você ouve as pessoas. Quantas vezes você ouve as pessoas, você fala a mesma coisa? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Nossa, mas que paciência que você tem. Eu não tenho paciência alguma. Eu não preciso ter paciência. Eu respondo a mesma coisa todas as segundas-feiras nos Dashas. Eu não tenho paciência. Eu não preciso ter paciência. O fardo é leve porque não há nada sendo carregado. O espelhamento existe para que você veja em você o ensinamento necessário. Por isso que tem vezes que você gosta de mim e vezes que você não gosta muito de mim. É maravilhoso, principalmente quando você não gosta muito. Porque aquilo que incomoda é justamente o que precisa ser visto e dissolvido. Eu não vim ao mundo para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vim para que você tenha oportunidade. Então eu me coloco como oportunidade. Quer você ver a mim preto, branco, amarelo, vermelho, mal, bom, é um problema seu, não meu. A mesma coisa que está disponível a você é a mesma coisa que está disponível a todo mundo. E é muito importante que você compreenda que a luz, ela só pede por uma oportunidade. Esteja aberta. Esteja aberta a isso. Esteja aberta. Porque o tempo passa, a caravana passa, e daqui a pouco eu não estou mais aqui. Aproveita a oportunidade que você tem de retirar suas dúvidas, de resolver as suas questões, de se autodesenvolver, para que a presença emerja e esse radical de Deus se faça presente. De verdade. O enfrentamento em consciência através da força compassiva. Força compassiva. Você entende isso? Uma onda, ela não deixou de ser parte do oceano. Ela continua sendo aquele mesmo oceano calmo, mas ela é uma onda e ela vai passar.
e ela continua fazendo parte do mesmo oceano. Ela não deixa de ser oceano, mas ela vai passar, e ela vai levar, e vai se quebrar. Se você tiver bobo, você vai tomar um caldo. Se você tiver esperto o suficiente, você vai dar um mergulho bem profundo, e você vai aproveitar essa onda da melhor forma possível. Dê o seu melhor. Esse mês, o campo está aberto. E eu estou disponível nas suas meditações, completamente disponível e aberto para que você usufrua da tecnologia espiritual, que vocês sabem se conectar comigo, usufruam do campo espiritual para a liberação dos sofrimentos de vocês. Já passou tempo demais. E eu não estou falando de agora, não. Não estou falando da gente aqui, não. Já passou tempo demais de vocês. Vocês já estão aqui para outras questões no planeta. Já passou tempo demais. Não é 1, 2, 3, 5, 7, 8 anos, não. Eu estou falando é de muito mais tempo que já se passou. Muita gratidão. Eu vou botar uma musiquinha para a gente meditar, para vocês aproveitarem o campo aberto. Continuem com esse campo aberto e vamos de sadhana da semana para a gente meditar junto. Então, vou pausar porque eu vou passar a sadhana e ela é temporal, ela não é atemporal. Então, eu vou parar a gravação.